Olá, Catassianos! Meu nome é Matias Souza e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Catártica. Bem, hoje falaremos sobre o livro O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro, como vocês podem ver aí pela capa, é um livro que vem quebrar com toda a estigma social que estava vigente naquela época. E aí a gente tem como escritor dele Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um escritor português, filho de brasileiro como português, e ele veio participar e abrir caminhos ao novo movimento chamado realismo. O realismo é um movimento que vem depois do romantismo e tenta quebrar com quase todos os paradigmas do romantismo. Atrelado ao realismo, tem algumas características que são de suma importância serem faladas. A primeira característica do realismo é que eles tentam ser objetivos. A galera que tá aí no realismo não quer nada enrolado, feito era no subjetivismo romancista. No romantismo tem aquela idealização do corpo e da estrutura do índio. Aqui no realismo mais não, eu quero ser objetivo, eu quero ser claro. Não vamos mais idealizar os seres. No realismo, agora vai existir a verossimilhança, a aproximação com a realidade vivente naquela época. E é uma literatura altamente descritiva, ou seja, vai ter detalhamento das cenas e dos cenários que vai ser anteposto ali durante as histórias. E existe um retrato fiel da personagem. Ou seja, a personagem ela não vai ser mais idealizada, vai ser uma personagem realmente como ela deveria ser, como ela é na sociedade. Bem, Eça de Queiroz também escreveu um romance, mas o seu principal período é chamado da segunda fase de Eça de Queiroz, que é a fase realista, em que ele escreve O Crime do Padre Amaro, que é o livro que vamos falar hoje, O Primo Brasílios, As Cidades e as Serras, Os Maias, que são livros altamente críticos à sociedade, àquela sociedade vigente, aquela sociedade que estava naquela época. E ele apresenta uma crítica a essa sociedade. Ele acha essa sociedade muito corrupta. Então ele tenta quebrar esse paradigma, não mais idealizar essa sociedade como uma sociedade perfeita, mas sim uma sociedade agora, uma sociedade que tem problemas e necessita melhorar esses problemas. E é aí que ele escreve o livro O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro é um livro que eu li já faz um bom tempo, mas é um livro que marcou. Por quê? Porque ele tem uma estrutura textual que faz que você tenha a sensação de catarse mais perfeita. Você consegue entrar e participar dentro da história, você ficar lá dentro da história. Ele detalha bem detalhadamente, bem descritivamente todo o cenário que está ocorrendo a cena, como é que vai ser toda a estrutura daquele personagem, ou seja, há um retrato fiel da personagem. A personagem agora não é mais uma personagem perfeita, idealizada, não mais. Agora eu tenho uma personagem agora que eu consiga imaginar essa personagem e ver ela na sociedade, ver ela vigente, ver ela vivendo hoje, ver ela vivendo o meu período. E aí existe uma direta crítica no livro do Crime do Padre Amaro à hipocrisia do clero vigente. O clero ele era submetido a interesses políticos. É tão provável que Amaro, que é o personagem principal, é um padre que muda-se de cidade justamente por uma questão clerical, por uma questão política vigente. Quando ele muda de cidade e chega a um mosteiro, ele já tinha um professor dele de moral, chamado Cônego Dias. Só que aí ao decorrer da história, Amaro se apaixona por uma das hóspedes que ele está da casa dele, onde ele está hospedado, que é a Amélia. Nesse vai e vem, Amaro já tinha um desejo sexual muito antigo. Ele tinha se tornado padre não por uma opção, por uma escolha, mas sim por uma imposição da sua tia, ou madrinha, eu não lembro direito. Mas ele tinha sido imposto a ideia de ser padre. Quando ele chega lá nesse apartamento, ele conhece a Amélia e se apaixona por ela. Vê uma moça bonita, uma moça que sempre ele idealizou como uma mulher perfeita que ele sempre quis, mas nunca pôde alcançar. Mas em meio aos embates da vida, de querer e não querer poder servir ao clero, ele se vê um pouco angustiado, um pouco triste por não poder encarnar e materializar esse desejo. Só que um dia ele vê que o professor dele de moral da Igreja Católica está ficando com a Dona Joaneira, que é mãe de Amélia. Então o Cônego Dias fica com a mãe de Amélia. E Amaro se sente no direito de poder também se sucumbir à materialização da carne. Ele se sente no direito de poder participar e afluir todos os seus desejos que ele sempre teve desde criança, mas foram impedidos. Depois de todo o desenrolar da história, depois de todas as confusões, Amaro consegue ficar com Amélia.
e aí engravida ela. Só que isso é um escândalo para a igreja momentânea. Como é que um padre, que teria que ter um voto de celibato, engravida uma moça, uma mulher, Amélia? Só que aí existe todo no decorrer da história uma força de vontade para que isso seja incumbido, para que ninguém saiba que Amaro tinha pecado, que Amaro tinha deixado sua vida ser sucumbida. Até que a Amélia consegue ter a criança e essa criança é doada a uma mulher que mata crianças. E Amaro se sente um pouco atordoado, porque tudo na vida dele foi uma questão de imposição. Ou seja, ele é fruto do meio. Ele não modifica o meio. Sempre ele é fruto do meio. Ele foi ser padre pelo meio. Ele chegou a essa cidade pelo meio. Ele se apaixona por Amélia pelo meio. Então ele é fruto desse meio, que é uma característica realista. E aí principalmente essa de Queiroz. No final da história, a criança falece, a criança morre. Amaro se arrepende de ter entregue essa criança à mulher que ceifou a vida da criança. E a Amélia, ela fica atordoada. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais. Façam o ritual do conhecimento. Curte, compartilhe e comente. Então, até mais. Tchau.